Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Hoje é dia 29 de junho de 2020 e estamos iniciando o programa número 102. Um programa que procura o quê? Qual que é a proposta do programa? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o prazer de realizar, de projetar, de colocar nas páginas da revista. Tudo ações, né? Tudo projetos, ideias, regras, aquela coisa para dinamizar, divulgar, promover e incentivar o hobby do aquarismo em todo o Brasil, para todas as idades, né? Para todas as classes sociais e para que realmente uma linguagem comum pudesse ser expressada, vamos dizer assim, para que o hobby pudesse ser praticado com bastante tranquilidade, mostrando ser um hobby simples, um hobby fácil, um hobby gostoso, um hobby totalmente ligado com essas coisas de natureza, de ecologia, essa coisa de responsabilidade por você lidar com animais, compreender as necessidades deles, vamos dizer, se colocar na posição dos peixes para perceber o que eles gostam de aconchegante para o aquário, o que eles precisam, o que eles necessitam para ter uma vida saudável, o tipo, vamos dizer, a forma de alimentá-los, entendeu? Então, ao longo dos 30 anos, né, a gente está tentando contar tudo o que aconteceu. Os programas é um programa semanal, né? A gente está evoluindo ano após ano. Só para você ter uma ideia, nós já estamos no ano de 2001. Começamos 2001. E eu puxo na memória, puxo nas lembranças, puxo nas saudades, no saudosismo, nas pastas que eu tenho aqui arquivado, nas estantes, aquela coisa nos arquivos, tudo aquilo dessa época para passar para vocês aqui, no caso, no programinha de hoje. Só para você ter uma ideia, nós estamos começando, nós na revista 70, essa aqui é a capinha da revista número 78, é uma revista de fevereiro de 2001. Tá legal? Uma grande coleção aí de variedades de químbios, né? O que que acontece? No ano de... Lembra que eu falei, no ano 2000 a gente criou o Ano Nacional do Cavalo Marinho. No ano 2001, a gente criou o Ano Nacional do Aquário na Medicina, entendeu? Então o que acontece? Qual que é a proposta do Ano Nacional? Qual que foi a proposta dos anos nacionais que se sucederam, até acho que 2009 teve, né? O que que acontece? Pegava um tema anual, esmiuçava o assunto nas 6 revistas do ano. Então pegava esse tema e pegava trabalhos, artigos, coisas vamos dizer, de pesquisadores ou coisas que a gente achava interessantes. Para quê? Para cercar em 6 edições, revista bimestral, tudo aquilo que pudesse ajudar nessa coisa de mostrar que o aquário pode colaborar, né? E no caso, vamos dizer, ajudar na medicina, né? Só para você ter uma ideia, na página 29, quer ver, ó? Eu faço até uma introdução aqui, observando o dia a dia das pessoas, conversando com amigos, analisando o hobby do aquarismo como atividade de entretenimento, lazer, cultura, educação e de terapia ocupacional, tudo isso nos fez perceber o quanto um aquário pode ajudar e colaborar com a medicina. Alguns consultórios médicos, alguns pediatras, alguns hospitais, alguns dentistas já apresentam o aquário como parte integrante do layout do local. Olha que bacana. E o aquário é colocado para o relax dos clientes, dos pacientes no caso, né? Que normalmente ficam ansiosos, tensos, preocupados e agitados quando nesses locais. E observar a beleza de um aquário, ou mesmo apenas o movimento dos peixes, é um relaxamento total, é anti-estresse, melhora a circulação sanguínea, é um alívio cerebral, é uma higiene mental e é um ótimo complemento terapêutico, a chamada aquarioterapia, né, que a gente começou a chamar, e enfim, faz bem à saúde, e de crianças, jovens, adultos e idosos. E este será o tema que vamos nos dedicar em 2001. Queremos destacar depoimentos de pessoas e médicos sobre o aquário na medicina. Fatos, histórias, constatações científicas, tudo será destaque. E você poderá ajudar. A gente pedia, se você tem alguma colaboração, quiser mandar alguma colaboração, deixar o enderecinho, tudo. Então, o que acontece? Nas 6 revistas do ano, o tema 2001, Ano Nacional do Aquário na Medicina, foi um dos destaques da revista e que realmente deu essa coisa de pontapé inicial
nesse fortalecimento, no caso, né, da divulgação de quanto um aquário pode fazer bem para a saúde das pessoas. E isso, ao longo dos anos, foi se fortalecendo. Hoje, a gente observa, né, no caso, vamos dizer, os grandes predicados que a coisa de ter um aquário em casa faz bem para o lar e para as pessoas. Então começamos 2001 com essa coisa de Ano Nacional do Aquário na Medicina. Também nessa revista 78, página 4, deixa eu ver, página 4, papapi, papapá, nós começamos uma campanha na época, né? Campanha Adote um Aquário. Tá vendo aqui, ó? Adote um aquário, um hobby fascinante. Fizemos muito adesivos, cartaz, porque a ideia, o que acontece? Eu até coloquei aqui, colocava como apoio, né? Apoio, no caso, revista Aquarista Júnior, mas esse apoio, a pessoa podia pegar esse, vamos dizer, esse símbolo e colocar o apoio que quisesse. Então, de repente, uma loja de peixes, uma loja de aquários, um fabricante de aquários, uma escola, entendeu? Uma entidade, qualquer coisa. Entre você também nesta campanha cultural. Vamos popularizar o hobby do aquarismo. Qualquer pessoa que dá uma chance para o hobby e começa a praticá-lo, logo em questão de dias, já percebe o quanto é fascinante. É um hobby ótimo para todas as idades. Colabora. Faça adesivos, cartazes e posters com esse desenho padrão, que a gente criou esse desenho padrão para ser uma espécie de um... E nesse espaço de apoio, no caso, né? Coloque o nome da sua loja, o nome da sua empresa, o nome da sua escola. A Aquarista Júnior já está apoiando esta campanha, que foi lançada em janeiro de 2001 e até hoje a gente tem alguns adesivos dessa época, entendeu? Por quê? Porque a ideia era justamente essa. Como que você se populariza o aquarismo? Realmente fazendo campanhas de massificação dessa ideia de que o aquário é legal, entendeu? Então, através de cartazes, através vamos dizer, de adesivos. Na época era muito comum, só para você ter uma ideia, era muito comum você estar dirigindo o carro e de repente no farol tem uma blitz lá de uma emissora de rádio. Então eles chegavam em você, você abria o vidro, eles colocavam o adesivo da rádio no teu carro, entendeu? Te dava brinde. Isso aí durante muitos anos foi muito comum aqui em São Paulo, principalmente na capital de São Paulo, né? As rádios realmente fazendo essas blitz, para quê? Para divulgar, no caso, as FMs na época, né? Tá legal? Então, 2001, janeiro, a gente iniciou essa campanha, e como todas as campanhas da revista Aquarista Júnior, ela sempre teve um início de trabalhos, vamos dizer. E vamos dizer, a eternidade dela é que foi para sempre. Então, até hoje, se você quiser essa matriz, é só entrar em contato com a gente manda esse desenho e você pode elaborar cartazes, adesivos com o seu apoio, justamente para mostrar adote um aquário, um hobby fascinante. Tá legal? Isso janeiro de 2001. Na página 17, nós também inauguramos, né, estreamos na revista uma sessão que até hoje, só para você ter uma ideia, até os dias de hoje ela já teve 75 colunas que saíram. Porque começou nessa época a colocação de colunas na revista. Então, o que acontece? A gente achava, na época, que o Lebiste, o GUP, né, necessitava realmente de um apoio mais, vamos dizer, direcionado para ele nas páginas da revista. Então a gente criou o chamado Espaço GUP Lebiste. E essa revista 78, que ela é de fevereiro do ano de 2001, estreia esta coluna na revista, essa seção, que inclusive na revista de estreia, a gente colocou um texto, uma matériazinha do saudoso, né, aquarista, criador do Rio de Janeiro, Carlos Bezerra, entendeu? Então o que acontece? Ele falava, no caso, mantendo uma linhagem de GUPs. Entendeu? Então foi a estreia, até os dias de hoje a coluna existe, no caso, né? Eu queria só mostrar, às vezes tem essa coisa deixa eu ver se dá para mostrar aqui na página, deixa eu ver se tem aqui o novo logotipo, no caso, né? Mas acho que não tem, né? Deixa eu ver se tem aqui, papapi, papapá, roteiro. O novo logotipo, né, o mais recente logotipo do espaço é esse aqui, ó.
Espaço Gupi Lebiste. Deu para entender? Então, o que acontece? Ao longo dos anos, é claro que muitas colunas, muitas seções foram sendo criadas para agregar, porque como a revista é uma revista de variedades, a gente queria, em alguns aspectos do aquarismo, criar colunas e seções específicas para alguns peixes que têm, vamos dizer, um sabor especial. E para nós, o lebiste, eu fui criador semi-profissional de lebistes na década de 80, né? Então, um carinho todo especial que eu acabo tendo por eles e tal. Então, foi criada nessa revista, na estreia, né? No caso, o Espaço Gupi Lebiste, com apoio, na época, total do Clube CCG, né? Clube dos Criadores de Gupi, entendeu? Que deu também uma, vamos dizer, uma colaboração no começo, um apoio, um tipo vamos dizer, de carinho especial por essa coluna, tá legal? Nessa revista também, eu queria mostrar, página 27, você vê, nós temos, né, na revista uma seção chamada Túnel do Tempo. E nessa revista, então, o que acontece? Em fevereiro de 2001, nós destacamos o querido Aruanã, entendeu? Apesar de ser um artigo antigo, traz dicas sobre características dele. E essa seção Túnel do Tempo, só para ter uma ideia, foi lançada muitos anos antes, né? A nossa ideia nessa seção, criada na revista 62, é resgatar textos históricos que colaboraram e muito com o desenvolvimento da aquariologia no Brasil e prestar uma homenagem à revista O Aquarista, importante veículo de comunicação das décadas de 60 e 70. Nós, na Aquarista Júnior, nos consideramos filhotes da revista O Aquarista. O Túnel do Tempo é uma seção, vamos dizer, uma das sessões mais lidas por causa disso. É o que eu falo sempre nos programinhas. Você, quando vê um texto antigo, vamos dizer, antigo não, vamos dizer, um texto de algumas décadas atrás ou de alguns anos atrás, não pensa que o texto está obsoleto ou não tem importância nenhuma para a realidade. Ao contrário, textos aquarísticos são muito importantes para você agregar o teu conhecimento. É aquilo que eu falo sempre, é claro que hoje em dia o que alterou foi número de acessórios e equipamentos que hoje a gente tem para os aquários, número e opções de tipos de alimentos que a gente tem para os peixes, entendeu? Agora, o princípio, aquela coisa de regras básicas, regras necessárias, receitas de criação em alguns casos, receitas de manutenção em aquários, essas coisas, tudo é atual. Pode ficar tranquilo, pode ler tranquilo, que você vai ficar super contente com as informações que você acaba conquistando, né? Conseguindo, né? E só para ter uma ideia, eu até puxei essa matériazinha, porque 2001, antes mesmo dessa onda, por exemplo, de peixes jumbos, aquário jumbo, aquela coisa toda, nós já tínhamos um carinho especial que na época a gente chamava de peixes de rio, ou peixes grandes de rio, ou peixes gigantes, né? Entendeu? Então, por quê? Porque era uma opção, existia realmente um grupo de aquaristas que gostavam de ter, vamos dizer, às vezes um aquário individualizado para apenas um peixe, entendeu? Então ele montava um aquário não muito grande e punha lá, vamos dizer, um bagre. Bagre, peixe meio parado, né? E acabava dando todas as condições de aconchego, de vida, de alimentação para aquele animal. E o que acontece? Tinha um grupo que gostava dessa coisa dos peixes grandão, tá legal? Então, Túnel do Tempo, revista número 78, destacou ela. Deixa eu falar também, na revista 78 acabou. Na revista 79, olha a capinha dela aqui. 79 já é abril de 2001. Nós estreamos uma outra sessão na revista também, que na época, deixa eu pegar aqui página 4, é uma revista que queria mostrar o quanto o aquarista e o meio ambiente, no caso, como o aquarista poderia colaborar com ações do meio ambiente ou ações ecológicas, aquela coisa toda. Então nós criamos nessa revista, em abril de 2001, também uma seção que se chamava, tá vendo aqui, ó, Espaço IBAMA, Meio Ambiente, entendeu? Então, Espaço IBAMA e Meio Ambiente. Tá legal? Lançamos essa revista 79. É claro que ao longo dos anos, se passaram, aquela coisa toda, o aquarismo, que no começo era tipicamente, vamos dizer, o aquarismo não, o Coisas do Ambiente era muito
normatizado, normas, regras, era, vamos dizer, fornecida pelo IBAMA, aquela coisa toda. Então, durante muitos anos, realmente ficou marcado como a seção, tá vendo aqui a coluna Espaço, o IBAMA e o Meio Ambiente. Mas, mais recentemente, nas edições mais recentes, no caso, talvez uns 5, 6, 7 anos atrás, nós mudamos, alteramos o nome para quê? Para Aquarista e o Meio Ambiente. Esse é o logotipo da seção mais atual. Por quê? Porque além do IBAMA, começou a surgir principalmente Secretaria de Aquicultura e Pesca, Ministério de Aquicultura e Pesca, hoje em dia também até o Ministério da Agricultura, Pecuária, entendeu? Todo mundo começa a dar, vamos dizer, orientações e pitacos nessa coisa de, vamos dizer, de meio ambiente, ligado aos peixes, aquela coisa. E essa sessão foi criada justamente para quê que foi criada? Justamente para mostrar ideias, dicas, informações sobre como o aquarista poderia até colaborar com, vamos dizer, com essas ações de meio ambiente, criações de peixes que eventualmente estão, vamos dizer, em processo de semi-extinção, então os aquaristas poderiam ajudar até, vamos dizer, em criar esses tipos de peixes, serem autorizados a fazer uma pequena criação para reabastecer, não, como que é a palavra? A recolocar os peixes naquela região que antigamente eles existiam. Então, essa seção Aquarista e o Meio Ambiente foi criada realmente em abril de 2001 para ajudar ou para ligar de vez essa coisa meio ambiente, ecologia, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente com essa coisa com os aquaristas, que carinhosamente estão sempre à disposição e sempre com muita vontade de ajudarem os, vamos dizer, esses órgãos, vamos dizer, governamentais, no caso, tá legal? Na página 6, já falei em revistas anteriores, em pré-estreia, que minha filha, Camila Marques, tinha uma coluninha na revista. E essa, em abril de 2001, teve uma pré-estreia em edições anteriores, mas em 2001 surgiu estreia da coluna Pequenos Amigos, coluna de Camila Marques, em que toda a revista ela pegava um bichinho e fazia uma breve apresentação do bichinho, dicas realmente como se fosse pequenos amigos pet, no caso, entendeu? Isso daí foi muito importante, eu até marquei aqui, porque surtiu até efeito. Ela gostava de bichinho, aquela coisa toda, mas surtiu até efeito para ela. Porque, você vê, essa sessão surgiu então em 2001. Ela tinha 14 anos, entendeu? Quando ela ficou mais velha, de 2006 a 2010, ela até cursou, hoje cursou medicina veterinária aqui em São Bernardo do Campo, e hoje é uma médica veterinária. Então, quer dizer, essas, vamos dizer, dicas que ela apresentava acabou sendo estopim para a ideia de uma criança, né, pré-adolescente, 14 anos, adolescente, pensar no que ia querer ser quando crescer. Então, quer dizer, isso daí ajudou bastante essa coisa de motivação profissional futura. Isso na revista 79. Só para você ter uma ideia também, página 26, uma outra bacana. Olha, uma época, você vê, começo do milênio, né? 2001, do novo milênio, você vê como a gente estava com bastante ideias para, vamos dizer, para a gente colaborar com essa coisa vamos dizer, de fortalecimento no caso do aquarismo, e o aquarismo estava querendo realmente crescer. Quando foi na página 26, eu também apresentei aqui o lançamento da campanha, tá vendo aqui? Educar para preservar. Mutirão pela educação ambiental. Sempre pensando naquela ideia, usando os peixinhos como elemento didático nessa coisa, vamos dizer, o personagem nos temas de educação ambiental. Por quê? Porque, olha, tem duas fotos aqui que dá para ver. Fotos pequenas aqui, ó. Sala de aula com crianças e crianças japonesinhas. E eu até escrevi aqui, é muito comum no Japão o aquário ser utilizado como material didático em sala de aula. Vamos utilizá-los cada vez mais também aqui no Brasil. Então, se você é professor, se você é professora, não sei como vai ficar essa fase pós-pandemia aí do coronavírus, né? Mas você que é professor, educador, vamos dizer, orientador educacional, diretor de escola, pense na ideia de utilizar o aquário como material didático em sala de aula. Ensine os alunos a cuidar do aquário, a fazer a manutenção do aquário em sala de aula. Pega um grupo que é mais interessado e, sei lá, façam ele desenvolver um aquário, montar um aquário, até
prevendo futuras reproduções de peixes, pode ser os lebíceos, os espadinhas, os platis, as molinésias, entendeu? Então tudo isso é ensinamento, é encantamento para as crianças e é um ótimo elemento de sala de aula. É um ótimo, vamos dizer, uma coisa ilustrativa nas aulas, principalmente se é para criança pequena, fantástico. Se é para criança maiorzinha, bacana nas aulas de biologia, nas aulas de química, nas aulas vamos dizer, de ecologia, entendeu? Por quê? Educar para preservar. Educando as crianças hoje, a gente vai começar a ter aquela coisa de preservação do meio ambiente, preservação das florestas, preservação das matas que ficam beirando os riachos, os rios, chamadas matas ciliar. Então, tudo isso, vamos dizer, a criança sendo, vamos dizer, preparada ou apresentada para esse mundo do aquarismo, pode ter certeza que, vamos dizer, a ideia acaba, vamos dizer, se fortalecendo ao longo dos anos. E lançamos essa campanha na revista 79, abril de 2001. Bacana, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque, deixa eu ver se tem aqui, ó. Eu tinha que ler até um negocinho aqui. Deixa eu ver, Aqui, ó. A ideia de nossas campanhas é sempre procurar no aquarista a ajuda para a fixação de cartazes em locais estratégicos. Com a ilustração da campanha, algumas fotos mostravam que é muito comum no Japão, para aquilo que eu já falei. A ideia é utilizá-lo cada vez mais aqui no Brasil. Então, o que acontece? Sempre a ideia nossa, quando cria, né, uma campanha, ou quando criou uma ideia, uma sugestão vamos dizer, de ação, né, no caso, é justamente para quê? Você vê, 2001 ainda pensávamos nessa coisa de como a criança da época poderia ser bem orientada com essas coisas de aquarismo, essas coisas de prática do aquarismo. Então, 2000, 2020, se você tem uns 25 anos, 26, 30 anos, pode ser que o aquarismo te entusiasmou na época, talvez em sala de aula, tá legal? E se não entusiasmou na época, aquela coisa toda, e você tem como condição hoje vamos dizer, dinamizá-lo, opa, entra com tudo nessa coisa de procurar, vamos dizer, ajudar nessa coisa de orientação para as criancinhas, tá legal? Deixa eu falar também outra coisa, revista 80. Tá vendo aqui? Essa revista 80, eu queria falar uma coisa interessante. Na época, aquilo que eu falei, eu sempre tive essa coisa de trabalhar, como eu trabalhei profissionalmente na área mecânica, né? Então tive esse convívio com normas, com regras, com tabelas técnicas, aquela coisa toda. E nessa época, quando foi em junho de 2001, tivemos a oportunidade de colocar na revista, só para você ter uma ideia. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui, página 17. Nós colocamos várias tabelas nessa revista. Então, colocamos, por exemplo, esquemas de 8 maneiras de montar um aquário de água doce. 8 esquemas de desenho mesmo, né? Depois tivemos a oportunidade também de colocar um listão com 111 peixes de água doce. Dicas, informações, as necessidades básicas dele quanto a comprimento máximo, de que tipo de água gosta, o comportamento, tipo da reprodução, se cuida dos filhotes e se come ou cutuca as plantas. Então foram 111. Também colocamos, tá vendo aqui, peixes brasileiros que podem ser vendidos nas lojas, porque era uma instrução normativa do IBAMA, instrução normativa número 62, de 10 de junho de 92. Em que existiam, né? Hoje é mais, 180 peixes de água doce que podiam estar disponíveis nas lojas. Então a gente acrescentou, copiou, vamos dizer, a própria normativa, a própria lei no caso, e acrescentou aos peixes essas informações daquela tabelinha que a gente colocou os 111 listão de peixes, entendeu? Então com dicas e informações sobre eles. Então 180 mais 111, quase mais de 300, quase 300 peixinhos de água doce que você acabava tendo informações e sobre eles. Também colocamos aqui uma tabela que na época muita gente até tirava um xerox, colocava na estante dos aquários, tudo, com uma tabela de compatibilidade com 34 peixes de água doce. Quem podia com quem não podia com quem precisava tomar cuidado porque
era agressivo, aquela coisa toda. Então, uma tabela na época chamada tabela de compatibilidade. Outra tabela bacana que foi colocada aqui, dá para ver? Um tabelão grande, ó. Teores recomendados para manutenção de organismos aquáticos de água doce. Foi uma tabela formulada por um amigão nosso, Eucias Bernardo de Pádua, biólogo, né? Que ele condensou numa tabela só todos os teores recomendados para a vida, no caso dos organismos aquáticos. Não só dos peixes, tá? Então, por exemplo, as variáveis ele pegou toda, a temperatura, pH, oxigênio dissolvido, deixa eu ver, coliformes fecais, amônia, nitrito, nitrato, fósforo, ortofosfatos, turbidez, cloreto, cloro, boro, cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, estânio, zinco, ferro, tudo, manganês, sódio, bicarbonatos, como que se diz? Benzeno, alumínio, tudo aquilo que chegava num limite na água, que tivesse dissolvido na água, ia começar a fazer mal para os peixes, entendeu? Para os organismos aquáticos. Então, é uma tabela muito bacana para aquele aquarista mais dedicado a estudos químicos e biológicos da água. Então, foi realmente nessa época, em junho de 2001, que a gente procurou condensar na revista uma série de tabelas que a gente achou super interessante fazer. E a última que saiu, tá vendo essas ilustraçãozinhas pequenininha aqui? São o quê? Características de peixes com alguma deformidade no corpo. Então, alguns sintomas visíveis a olho nu. Então, nós pegamos isso de um catálogo. Era um catálogo importado do Aquarium Farmacêuticos. A gente só deu o quê? Colocou ele aqui e deu uma atualizada, não, vamos dizer, uma adaptada ao Brasil do que? A doença, o que indicava cada sintominha, o nome da doença, tal, o agente causador ou provável, vamos dizer, agente causador, e se era bactéria ou parasita, até para o aquarista saber utilizar a medicação certa, o tratamento certo com o peixe. Então, é uma revistinha que a gente procurou na época, então, junho de 2001, condensar uma série de conhecimentos que a gente acabou agregando os anos anteriores e achou interessante passar para os aquaristas. Tudo com essa ideia de procurar dinamizar, popularizar e colaborar com essa coisa de incentivo do aquarismo brasileiro. Tá legal? Então estamos encerrando hoje o programinha número 102. Gostaria de agradecer, uma boa semana para todos vocês, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, com essa coisa fantástica que está sendo puxar na memória. Até algumas coisas até esqueci que tinha acontecido, mas tudo com esse objetivo, popularizar e engrandecer o nosso querido aquarismo brasileiro. Valeu, tchau, tchau, até segunda que vem.